podcast Pode Vir USA. Eu sou Vanessa Linhares. Eu sou Solange Cardoso. E juntas, aqui da Flórida, nos Estados Unidos, convidamos vocês para acompanhar mais um episódio aí semanal. A gente se reúne aqui todas as quintas-feiras. Se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, acompanhe a nossa jornada aí e ajude que o YouTube entregue o nosso material para que a gente consiga sempre trazer novas experiências e novas histórias inspiradoras aqui para todos vocês. Esse programa só está sendo possível graças aos nossos colaboradores e todas as informações deles vão ficar aqui na descrição desse vídeo do YouTube. E hoje a gente tem alguém especial para receber aqui no estúdio, né? Ela é novinha, Conta. cheia de colágeno. Ixi, que inveja. Ela veio de Bauru, São Paulo, tem 25 aninhos, casada, está nos Estados Unidos há apenas 6 anos. No Brasil, ela trabalhou como vendedora e já empreendia. Tem um site de vendas pela internet. Aqui trabalha com faxina desde que chegou, mas sempre fomentando o seu negócio na internet. Gosta de morar na Flórida, mas ainda acha que aqui não é o seu lugar. Ah, que peninha. Saudades do Brasil, dos avós, foi praticamente criada por eles, das amigas e da comida brasileira. Nada boba. O que faz ela ficar? O sonho americano, com suas conquistas financeiras e a segurança. Planos para o futuro? Expandir a sua loja virtual, viver 100% da América, nem que seja para ser em outro estado. Comprar a sua casa, onde poderá criar seus filhos com segurança. Que linda, né? Seja muito bem-vinda, Laís. Oh, Laís, que linda a sua história, assim, a pincelada da sua história, a sua apresentação. Hoje em dia é raro uma moça assim, Tão jovem. Menina, mulher, tão jovem, pensar em constituir uma família, em ter um lar, ter uma estabilidade financeira. Eu acho que até os meus 19 anos eu não sonhava com ter família, não. Mas até então, normal, né? Porque com 19 anos a gente não quer saber meio de nada, só da gente. Dizem que tem uma idade, né, que esse lado materno começa a aflorar mais. E tem uns 2 anos que, meu Deus, eu não posso ver um neném recém-nascido que meu estômago fica cheio de Revira. borboleta. Uhum. Mas você sabe que tem gente que com 50 nunca pensou nisso, nunca quis isso, né? Aí agora busca aí uns bebês reborns, né? A nova moda. A nova moda. Palhaçada. Exatamente. Justamente porque nem todo mundo tem esse desejo, né? E ok também, tá tudo bem. Cada um sabe a sua melhor forma de viver, não é isso? Sim. E aí? Mas conta pra gente, Laís, o que fez a Laís abandonar os avós no Brasil e vir para os Estados Unidos? Pois é. Metade do coração ficou lá. Ah, sim, com certeza. Na verdade, eu assistia High School Musical. Vocês conhecem? Sim. E o meu sonho de adolescente era estudar aqui. Só que na época meus pais não tinham condição. Primeiro, não tinha condição. E segundo, minha mãe é mãe coruja. Então ela não deixaria vir. Você é filha única? Não, eu sou a mais velha. Tá. E eu queria fazer intercâmbio na Califórnia, em Santa Mônica. Eu fazia aula de inglês na American Corner, que é uma escola na minha cidade. E eles tinham esse processo lá, né, de intercâmbio, mas infelizmente... Era muito dinheiro, caro, né? Era muito E ainda dinheiro. mais o investimento. lugarzinho que ela queria ir, Califórnia. Ela foi de humilde, já começou na humildade, né? E aí, como eu começou a sempre desenrolar? Eu sempre quis muito, muito, muito vir, mas eu queria vir pra fazer o high school, porque eu tinha na minha cabeça que high school aqui é igual ao filme. E hoje eu tenho meus irmãos pra me falar que não é, Laís. Você vê que tudo muda, Não, né? é igual o filme, só que o filme não tem a parte chata, parte né? chata. Que tem que estudar, né? Sim, tá. A parte de verdade, né? Não tem a fantasia, só tem... lá você só assistia a fantasia, o lado bom da coisa, Da né? Disney, né? Mas eu sempre quis vir, mas eu queria pra fazer o high school, não tive oportunidade. E em 2019, meu pai colocou na cabeça que a gente ia vir. Tá. E eu já louca, querendo, né? Você Sempre tinha quis. 19. 19 anos, tá. E aí, o que você fazia lá com 19 anos? Você já tinha uma bagagem aí profissional, Uhum. né? Eu estudava à noite, que eu trabalhava de manhã e de tarde numa loja de assistência técnica da Apple, no shopping de Ribeirão Preto. E aí, eu acho que eu fiquei mais de um ano trabalhando lá, eu amava, assim, se eu puder Seu falar... primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho. Com 18 anos, minha mãe falou assim, minha filha, agora tá na hora. E eu me lembro que eu entrei nesse trabalho, foi muito fácil pra eu entrar. E um mês depois que eu tava trabalhando, eu passei, assim, na frente da Boticário. E experimentei um perfume. Aí eu falei assim, não, agora eu vou fazer meu cartão de crédito. Eu
poder comprar um perfume. Ah, Foi a minha primeira compra. E eu tinha 18, né? Aí eu fiquei um ano nessa loja. Quando eu fiz 19, surgiu a oportunidade da gente comprar eu falo minha família, né? Ok. Um restaurante. Que aí foi meu primeiro... Eu fiquei de frente mesmo com a coisa. Linha de frente ali, Sim. ajudando a administrar. Sim, Que ficava tipo lá de das 10 comida às 10. que vocês faziam? Comida caseira. Ah, que delícia. Aquela bem cheirosa, né? Aí vocês ficaram quanto tempo com o restaurante? Nossa. Alguns meses, não foi muito tempo. Tá. Que a gente pegou, assumiu a dívida que Isso era foi em que ano? há 6 anos atrás? Sim. 2019. 2019. Foi pouco tempo, porque em julho de 2019 a gente veio pra cá. Vocês chegaram antes um pouquinho da pandemia, né? Aham. É um ano antes, né? Mais um pouquinho ficava preso lá. Mas o que fez a família em si sair de um restaurante iniciando, né? Porque os primeiros meses são sempre desafiadores, né? Para qualquer Sim. coisa que a gente empreenda, né? Vou jogar tudo pro alto e vou para os Estados Unidos. Qualidade de vida, segurança. Mas quando você diz isso, a gente, principalmente em São Paulo, lá, imagina que quem mora no interior tem uma segurança diferenciada. Não era assim? É muito tranquila. Eu falo assim que se um dia eu voltar pro Brasil, eu com certeza vou voltar a morar em Ribeirão. Foi assim, apaixonada por aquela cidade, linda, segura. Mas eu acho que também eles pensaram muito nos meus irmãos. Em poder dar. Em ok. poder dar. Liberdade, né? Tipo, ser diferente, sabe? Sim, sim. Porque pode ser até tranquilo, né? Na medida do possível. Mas quando você começa ali com os adolescentes crescendo, você vai falando como eu vou dar liberdade para essa galera, né? Isso assusta um pouco. Isso Sim. faz rever realmente que tipo de futuro você quer e onde você quer, né? Então, foi seu pai o pioneiro da O ideia. pioneiro da ideia. E falou para vocês. Conversou primeiro com a minha mãe, depois começou a colocar na minha cabeça. Sua que mãe ele já aceitou? sabia. Ai, pra ela foi difícil no começo. É. Porque ela é muito apegada com os meus avós, com a minha bisa. Quando você diz avó, são os pais dela. Pai dela. Ah, entendi. É complicado. É. E quando é idoso, para você largar. Sim, é muito difícil estar aqui longe deles, porque eu nunca morei longe. Tipo, minha avó morava na esquina, era uma casa de diferença, a gente morava. Quando a minha mãe engravidou, os meus pais não eram casados, então eu morei com os meus avós, eu, ela e os meus avós. Então, assim, pra gente até hoje, todo domingo, é muito difícil, porque a gente não tá lá. Não tem mais aquele convívio familiar, né? Aquele encontro aos domingos, né? Deu uma quebra ali, né? Deu uma quebra quando minha avó vendeu, na verdade, a casa dela. Toda a lembrança que a gente tem, eu e meu primo, de infância boa, é ali no sobrado da minha avó. A família lá, aquela mesa cheia, aquela fartura que a avó faz pra comer. Nossa. São tempos que não voltam mais, né? Não, nossa. E se a eu vida é pudesse. assim. Nossa, eu dou minha vida se eu pudesse. Pra Mas não consegue. Quando a gente é pequena, a gente quer crescer, quer ser adulta. E quando a gente quer cresce. ser adulta, a gente fica com essas lembranças da infância. Triste, mas não volta. Se eu soubesse, eu nunca tinha desejado crescer. Eu queria fazer 18 anos pra dirigir, gente. Hoje em dia eu pago pra não dirigir. Como Coisa que é, não. né? Uhum. A vida é muito louca. E são fases mesmo. E amanhã vem outra, e depois vem outra. E a gente vai seguindo o curso da vida, né? E aí vocês chegaram aqui quando? A gente veio em 2019. Tá. A gente foi pra Em julho? Califórnia. Julho? Julho. Julho. Junho. Junho. Então não foi Flórida, foi Não, Califórnia. Tá. E por que a Califórnia? Ali foi você que ficou colocando isso na cabeça dos seus pais? Não, olha pra você ver como que o destino Mamãe, é, eu né? vou pra Califórnia. Eu queria fazer intercâmbio na Califórnia e pra onde que meu pai me levou, né? Sim, parece até que foi você que fez um Não. feiticinho ali na cabeça dele. Não, na verdade a gente foi pra lá porque meu pai conhecia uma pessoa. Uhum. Então, Tudo tipo começa assim, né? Então é mais fácil você chegar onde você já conhece alguém. E era só virtual, ele só conhecia virtual, ele não conhecia pessoalmente. Olha. Uhum. Aí a gente chegou nos Estados Unidos, a gente chegou em Miami. A gente ficou, acho que 2 semanas em Kissimmee. E depois a gente, eu não aguento mais ficar aqui, porque é barra, né? Quando você não tem nenhuma experiência. Foi a E minha quando você primeira não vem vez pra vindo passear, pros né? Estados Unidos. E Aham. quando você não É. vem pra passear. Aí o pai, por favor, vamos lá pra casa do seu amigo, né? Vamos lá encontrar com ele. Aí a gente ficou 2 semanas aqui e foi pra lá encontrar com ele. E 2 semanas não dá pra você ter ideia de De nada. nada. absolutamente E nada. nessas 2 semanas vocês ficaram em hotel? No hotel.
comendo Domino's, Pizza Hut. A realidade é outra de quem não vem pra Disney passear, né? Exatamente. Só que aí a gente chegou lá, a gente ficou 5 meses. Ele recebeu vocês? Como foi isso? Recebeu assim, pegou a gente no aeroporto e deixou a gente no hotel, né? E ali a gente gastou todo o dinheiro que Não, meu pai mas isso tinha. vocês já são privilegiados, porque tem gente Tem que gente nem que busca. nem vai buscar, é? Fala, nem te conheço. Não é? É. Na hora que vê que vem mesmo. A gente chegou, ficou morando num hotel. E praticamente todo o dinheiro que meu pai... É isso que eu falo, é a falta de experiência. De informação. De informação também. A gente gastou tudo com o E é hotel. por isso que a gente também se reúne aqui toda semana, Laís, para ouvir as pessoas assim como você, porque às vezes tem pessoas do outro lado que uma coisa que você fala, uma dica que você dá, serve de inspiração, serve para aquela pessoa às vezes não cometa os mesmos erros, né? Seja ajudada de alguma forma, para que não pague um preço tão alto. Porque se naquele momento vocês tivessem alguém para orientar, vocês não tinham perdido tanto, né? Porque o que é você ficar na Califórnia num hotel? Que naquela época o custo de vida lá já era muito Sim. mais alto do que aqui. Você imagina que às vezes, por exemplo, tem gente que mora aqui na Flórida que não vai e fica num hotel uma semana na Califórnia. Porque Quem dirá? é caro. É caro, né? Então vocês não, vocês E podem. por mais que ache que não, eu tô bem estruturado, mas tá bem estruturado até um certo ponto. E tem que ter uma linha de segurança, né? Aí chega lá, a pessoa que vai dar o suporte não dá. Aí não conhece nada. Você Seus tem que pais se falam inglês? Não. Não. Não falavam inglês. Nem meus irmãos, imagina. Encontrar um trabalho que você se identifique, que dê conta, Saber que tudo como muito difícil. funciona para casa, aluguel, né? Que é bem diferente Os do 3 Brasil. aluguéis pra entrar. Nós já tivemos, já falamos aqui sobre isso, né? Sim. Que as pessoas acham que é só chegar, E pronto. dar o seu nome lá, ver a casa disponível, dar o seu nome, pagar o primeiro aluguel e deu. Não é assim, Não. gente. Não é. Não É é. dinheiro e não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. E se você converter, então, você pensa até em desistir nos dias de hoje, porque é muito mais, né? É praticamente o dobro de quando a gente chegou, né? E como vocês conseguiram sair desse hotel? Então, foi logo assim que meu pai conseguiu um emprego fixo. Do quê? Ele fazia entrega Ah, em um tá. restaurante. Dirigindo. Dirigindo. E a sua mãe foi trabalhar? A gente nada. Tá, vocês não. Mas ele foi fazer entrega, mas vocês já tinham comprado carro? Aham. Ok. A gente chegou, ficou no hotel, o amigo dele apresentou algum lugar, ele pegou um carro, era tipo aquela minivan, sabe? Uhum. E aí ele foi, começou a fazer entrega nesse lugar. Se eu não me engano, era $5 a entrega, mais o tip da pessoa, né? É muito pouco. E lá a gente conseguiu alugar, depois de um tempo, um apartamento de 2 quartos, 2 banheiros, $3.500 Vocês ficaram quanto tempo? Lá? no hotel. Não, na Califórnia, no Foram geral. 5 meses no total. Então, vocês conseguiram ir para uma casa onde vocês pagavam $3.500 por mês. Isso 6 anos atrás? 6 anos atrás e só o meu pai trabalhando. Ave Maria, gente. Imagina. Ele devia trabalhar muito, né? Muito, coitado. E que casa foi essa que vocês alugaram e não foi nenhum contrato de um ano? Porque geralmente teve- aqui é um contrato de um ano. Teve esse contrato, só que né, quando a gente foi sair, esse amigo do meu pai encontrou uma pessoa pra assumir e ficar no Ah, lugar. vocês passaram o contrato para outra Sim. pessoa que assumiu. Que bom, porque senão vocês teriam que ficar ali um ano Sim, pagando $3.500. Ou a multa, Ou a né? multa, é. A multa e Que muitas vezes vale a pena ficar um ano. Ficar. a multa e perder o depósito, se é que ele deu. Você perde praticamente o depósito, muito dinheiro, né? Sim. Então, ele já devia também estar com uma estrutura que ele trouxe para se manter nesses Sim. primeiros meses, Uhum. né? Sim, trouxe do Brasil, claro. Essa é a hora triste, que você vê todo o seu investimento, toda a sua vida, suas economias ir embora, Indo. assim, pelo ralo. Porque Eu nem imagino o desespero do 6 meu pai. por 1, Ele é responsável por 4 pessoas, né? sim. Eu, minha irmã, meu irmão e minha mãe. E num lugar onde as coisas, o custo de vida não é baixo, né? Desconhecido, tudo muito caro. E sem falar, meu pai até hoje, coitado. Não Ele fala arranha, língua ainda? Ele arranha. Seu pai e sua mãe estuda? Não. Você aprendeu rápido. Eu fazia inglês na American Já. Corner, lá no Aham. Brasil, que a minha avó pagava. Aqui só colocou em prática, né? Aí quando eu cheguei na Califórnia, eu falei, eu quero estudar. Aí a gente foi, se matriculou numa escola, eu, os meus pais. E eles faziam uma entrevista pra você
Saber o nível. o nível que você ia entrar na escola. Eu entrei no avançado e os meus pais entraram no primeiro ano. No iniciante, No né? básico. É. E quando foi essa ideia de vir pra Flórida? Então, a gente ficou 5 meses lá na Califórnia. Não nos adaptamos. Na verdade... O que você achou de ponto negativo lá? É porque eu era menor de idade, então eu não podia fazer nada. Então, eu não fiz amigo. Eu ia pra escola e na minha escola tinha 19... Na minha sala tinha 19 países diferentes. Eram 11 brasileiros e tinha muito hispano também. Aí acabou que eu fiz ali uma amizade com os hispaninhos, que era da minha sala. Seus pais não gostaram da Califórnia também? A gente Ou ficou foi só você? assustado. Ah, tá. A gente ficou assustado, porque na nossa escola e na escola das crianças, a gente tinha muita simulação de terremoto, né? Então, a gente tava ali de boa, estudando, e de repente tocava a Sirene. sirene, todo mundo já fazia o que tinha que ser feito. E também, eles estavam pedindo para que as crianças levassem trocas de roupa e snacks para deixar. Porque se acontecesse o tal do Big One, que é o que vai acabar com tudo, as crianças não poderiam sair de lá, né? O mais seguro era elas Mantê-las ali. Né? dentro da escola. Nossa, Vocês falaram o quê? Tô fora. a minha mãe ficou apavorada e ela entrou na minha cabeça, na cabeça do meu pai. Tanto que eu dormindo, eu sonhava que a cidade estava inundando. E a gente morando em apartamento e eu via aquela água subindo, assim. Aí eu fui ficando... Vamos embora. Vamos embora. Aí Vamos a gente embora. foi embora em outubro. Ok. E aqui Vamos pra um vocês lugar- tinham não, alguém? Vamos sair do lugar que tem terremoto. Vamos pro furacão? Vamos pro furacão. Não, mas a gente não veio direto pra cá. Ah. A gente voltou pro Brasil. Eu fiquei 1 ano no Brasil. Meu pai ficou 2 meses, se eu não me engano. 2 ou 3 meses. A gente passou o Natal, Ano Novo, ele falou que tchau. Ele não se adapta mais no Brasil. E foi meu pai vir... Tentou voltar, mas não deu. Não dá pra ele. Sua não dá. mãe voltou, seus Sim. irmãos. Todo mundo. Aí, com 3 meses, eu acho, ele veio. Foi ele vir, fechou a fronteira, fechou tudo por causa do Covid. Aí, a gente ficou lá 1 ano. Aí, eu perdi 1 ano da minha vida lá. E quando ele volta pra que estado? Porto São Lúcio, na Flórida. Como? Por quê? Como? Conta. Então, A gente porque- adora saber as historinhas daqui da cidade, né? É porque eu acredito, tá? Não tenho certeza. Mas é porque minha mãe tem família aqui. E aí, eles receberam meu pai em casa. Conseguiram apresentar pessoas pra que ele arrumasse um emprego. E foi assim. Tá. E aí, depois de quanto tempo foi buscar vocês? Mandou buscar vocês? Eu acho que deu 1 ano certo. Aí a gente chegou aqui em janeiro, fevereiro, março. Ele já tava trabalhando, já tava com a Já casa tava dele? trabalhando, já tinha alugado casa, já Tá. tava com o carro, já tava bem encaminhado. Sim, não foi aquela loucura da primeira vez, Nossa, né? foi diferente De fi- demais. Sim, porque aí ele passou por tudo isso, mas sozinho, pra se manter sozinho, né? É mais fácil. E por mais que mandasse algum suporte pra vocês no Brasil, era mais fácil mandar dólar. Não, e o ser convertido lá. psicológico, né? O psicológico em saber que vocês estavam bens e seguras também faz toda a diferença na hora de ele Sim, trabalhar mas meu aqui. pai né? é tão dramático que ele não se aguentava. Ele ligava todo dia. Nossa, ele ficava no pé da minha mãe pra vir pra cá logo. Eu não queria voltar, né? Pra cá. A gente voltou para o Brasil em outubro de 2019. Eu falei, quer saber? Chega pra mim. Que eu mudei muito, sabe? Meus pais sempre foram de mudar muito. Mudei muito de casa, de escola, de estado, de cidade. Eu falei, quer saber? Chega. Eu vou fazer minha vida sozinha. Aí eu fui, me entreguei currículo até onde eu não queria trabalhar, mas entreguei. Aí fui contratada na Adidas. E ali eu comecei minha vida. Fui morar com uma amiga. E aí, no final das contas, não queria voltar, porque eu tava... No Brasil, tava com a vida tranquila, né? Conseguia me Caminhando, né? manter. É, já tava de boa, de boa. Final de semana era Mas com férias. essa idade também, eu não sei Não qual precisa foi o muito, tipo né? da sua educação, mas com essa idade ninguém te obrigaria mais, né? Falou, ó, você é obrigada a vir com a gente. Você Não, ou foi obrigada? quase. Livre, Não espontânea é. coação. Minha O mãe, psicológico ela... obriga, né? Aí eu não queria ficar longe dos meus irmãos. Pra mim, seria muito difícil. Família, né? Família. Do meu pai e da minha mãe nem ia ligar muito. Mas agora dos meus irmãos... Dos pequenos, eles eram menores. Eles eram menores. Qual a idade que eles tinham? Ai, a minha irmã, ela veio pra cá, ela tinha 10. Ah, pequena mesmo, né? Sim. O meu irmão, não lembro quanto que... Ele era mais novo, ele é de Ah. 2013. Nem sei te falar quantos anos ele tinha. Mas 6 Tem atrás ele 14, tinha 6. 14 anos 6, hoje. 7. Ele vai fazer 13 esse ano. É, tinha 6 anos, né?
Ele era muito agarrado Muito comigo. bebê. Ele ficava assim, ó, comigo. Ah, Ele colocava desenho pra assistir, ele chegava perto de mim, deitava assim no chão e ficava de mãozinha dada comigo. Que Eu não ia bom. aguentar ficar Que bom, longe. né? Que ele te convenceu a Uhum. vir. É. Aí quando você decide vir? Nossa, foi num dia assim, ó, eu tava sentada. Lá no Brasil a gente fica sentado na frente de casa, né? Não fala Aquele- isso que a gente morre de saudade. Aquele calor, aquele monte de amigos sentado assim junto, meu pai, me manda seus documentos. Eu falei, ai, quer saber? Eu vou. Tem nada a perder. Aí mandei os meus documentos pra ele, ele comprou passagem. Aí só me deu a data, ó, tal dia. Não, e o pior, eu caí de moto uma semana antes de viajar. Falei, É maravilha. pronto, agora que eu não consigo viajar mais. E aí você veio sozinha Não, dessa vez? veio Ou sua eu, mãe? minha e os- mãe e meus Ah, irmãos. então não foi só você. Você resolveu vir com o restante da família. É, nossa. E vieram direto aqui para Porto São Luís. Não, tava precisando fazer a quarentena. Aí a gente ficou 16 dias em Cancún, de férias. Ah, tá. Depois que as fronteiras abriram, tinha que fazer Ficaram lá quarentena. num resort, férias. É, meu pai pagou um hotel lá top pra gente. Só não tinha muita coisa aberta. Não Que deu, maravilha, né? não deu pra aproveitar muito o México. Eu quero muito voltar. Mas eu lembro um pouco disso. Ao invés de vir direto pra cá, tinha que fazer uma quarentena antes. É, uma Era quarentena de 14 dias. 14 Até dias. hoje eu não entendi essa quarentena. É. Aí meu pai pagou 16 pra gente ficar em Cancún. Porque o 14 ficava muito na cara muito que em você cima, só né? foi lá pra ficar lá e entrar, né? Então as pessoas ficavam um pouquinho mais. Uhum. E aí fizemos aquele exame 500 vezes, né? E no final das contas, os pra testes. entrar aqui, nem pediram os exames. Eu fiquei com uma raiva. Mas pelo menos vocês sabiam que tava tudo ok, né? Vocês não trouxeram bicheira lá do México. E aí, do México pra qual aeroporto na Flórida? Orlando. Orlando, é maravilha. Aquilo é. É, meu pai já É uma tava coisa lá. de louco. Ele já tava lá, foi buscar. Já tava. Aí pegou o carro, 2 horas de viagem, vamos lá pra Porto São Luís. Aí ele parou logo. Deve ter sido lá em Orlando, mas nem me lembro. Um restaurante japonês. Todo mundo jantou aí que a gente veio embora. Aí a gente chegou na casa. O que vocês acharam da casa? Maravilhosa. Nossa, a estrutura da casa aqui diferente de lá. Eles moram na mesma casa hoje, não? Não, Não, tá. já se mudaram algumas vezes. Entendi. E aí você foi fazer o quê? Estudar, trabalhar? Não, cheguei aqui já trabalhando. É. Com um mês aqui. Primeiro mês, meu pai deixou uma mata, né? Fomos nos parques, passear e vai no outlet, compra isso, compra aquilo. Aí fui montando meu quartinho bonitinho. No próximo mês, ó, eu te apresentei para um amigo meu, você vai começar a trabalhar. E aí você foi trabalhar com o quê? Eu fui secretária de uma fábrica de granito, lá em Fort Pierce. Ok. Que era do amigo dele, né? Ok. Aí ali eu não fiquei muito tempo, porque os clientes não iam até lá. Então era meio que ele tava me pagando pra eu ficar lá sem fazer nada. Aí Sim. ele Só pra atender mesmo, né? só que os clientes ligavam direto pra ele, sabe? Então não tava valendo a pena pra ele. Aí ele conversou comigo, eu fiquei de boa. E depois eu fui Você trabalhar. ficou quanto tempo? Eu acho que foi em 4 meses lá. Aprendeu bastante sobre a área ou não deu pra se aprofundar? Não. Porque a área da construção aqui ela é bem promissora, né? Não muito. Não. Só os nomes. É. Quartos. E aí, depois desse trabalho, você foi fazer o quê? Eu fui trabalhar no Holiday Inn, na S1. Ah, ok. É uma Aí- rede de hotéis. Tá, você Isso. trabalhava onde? Na linha de frente? Não, eu fazia quarto. Era de 9 a 15 quartos o dia. E Aí tinha- já caiu na limpeza. Ali foi teu primeiro contato com a limpeza. Aí eu falei, ai, não Que é. é diferenciada, né? Aqui, o Brasil acontece de outra forma, né? É diferente. É. Mas eu vou te falar, eu gostava, tá? No É hotel? rápido, né? É rápido. Sim, é rápido. Eu saía, tipo, no máximo 3 horas. E o dinheiro bom? Não, Não. não pagam esse é bem. esse é o É. problema. Você ganha por hora, por quarto? Ganhava Como por funciona? hora, ganhava por hora. Se eu não me engano, era R$8,50 quando eu A cheguei. hora? A hora. Agora já subiu, já. Eu tenho ainda Deve estar amigos que trabalham- 8,55. O salário mínimo na Flórida, gente, é difícil, É de hein? chorar. Porra, mas não vai, né? É de chorar. Tem gente que senta aqui, que chegou há 10 anos atrás, fala praticamente do mesmo salário mínimo, né? E as coisas aumentaram tanto, né? E esse salário ainda fica ali se O arrastando. salário aqui agora tá quanto? 14? Deve estar. Não, eu acho que não chega a 14. Eu acho Não. que é 13 alguma coisa, né? Eu não sei. Sabe, produção? Eu não sei, não.
Também não sei. Eu sei de uma época que parece que era 10,50, ia pra 11, vai consultar ali pra gente. Eu acho que quando eu saí do hotel, subiu pra 10. Pergunta pro chat, o concorrente lá do Google. Então, hoje, Mas é um trabalho sinceramente... fácil, né? Assim, é um trabalho tranquilo de fazer, né? Nossa, eu ficava moída. As costas, meu Deus, tanto Fazer muita cama. Porque pegava quarto de uma cama ou pegava aquelas 2 king num quarto só, né? Banheira e tal. Mas eu gostava. Eu acho que é porque ali eu consegui fazer uma rede de amigos, sabe? Conheci americano. Lidei com o inglês de fato, né? Uhum. Então, eu gostei muito. Só que também na época eu não precisava fazer tanto dinheiro, né? Eu morava com os meus pais e tal. Mas eu gostava. Era só pra ir gastar na Sephora. Na Ulta. E aí, você ficou quanto tempo na rede de hotel? Cara, eu devia ter pensado nisso pra eu poder falar certinho, mas eu não lembro. Não Não foi lembro. muito Não foi tempo. muito tempo. Não foi muito tempo, Tá. porque, ó, eu cheguei em janeiro, fevereiro, eu cheguei dia 5 de março, Uhum. trabalhei na fábrica, Uhum. trabalhei no hotel e em setembro, esse eu lembro a data, Você porque foi pro seu terceiro eu fui pro trabalho. meu terceiro trabalho e ali eu fiquei. Tá. Por causa do show do Gustavo Lima. Só por isso que eu sei a data certinha. Porque 2 dias depois, né, no final de semana, na segunda-feira, eu comecei a trabalhar no mercado brasileiro. Ah, qual mercado? Na época era Brasil Food Market. Perto da US One? Ali onde é a Vals agora. Ah, você trabalhou lá? Maior arrependimento. Mentira. Não, você tem que falar o que tá no seu coração, né? Quanto? 14 a hora. Olha só, 14 a hora chegou! Já dá hora. Te surpreendeu. $14 a hora do salário mínimo aqui na Flórida, né? E me fala uma coisa, então você foi trabalhar num restaurante Mercado. barra mercadinho mercado brasileiro brasileiro. aqui. Sim. Com isso, você já não exercitava tanto o inglês, porque você atende mais brasileiro. Né? Então, você acabou se conectando mais com o brasileiro ali, né? Você trabalhava todos os dias? Todos os dias folgava. Trabalhava 6, né? Folgava 1. Certo. Geralmente era de terça-feira a minha folga. Como que eu posso dizer? Você ficou muito tempo lá? Eu fiquei anos lá. E ainda saí e depois voltei de novo. Não tava suficiente a tortura. Aí voltei de novo. Você achou complicado trabalhar por conta do ramo de atividade, que é mercado, restaurante, atendimento ao público, ou o ambiente ali de trabalho não foi legal para você? Qual a experiência que você acha que não foi tão positiva? Porque, no geral, você trabalhar com o público te ensina tanto, né? Te ensina muito. Atendente, vendedor, eu acho assim... Por isso que eu tô fazendo terapia. Hoje em dia, semanalmente. Lidar com... Porque você acha que o desafio foi lidar com o ser humano, não? Ou com o ambiente de trabalho? Vou ser sincera. Tá. Lidar com o ser humano não é fácil. Não. Em qualquer etnia. Brasileiro, japonês, qualquer um. Não é. Mas uma vez que você faz isso, você tá pronta para qualquer coisa. Tanto é que você pode procurar, mas eu acho que não existe curso de vendedor. Não existe. Porque quando você faz, você não precisa nem de diploma. Você atingiu, acho que, o grau nível máximo. E ali você teve dificuldade de lidar com as pessoas? É porque eu acho que as pessoas tinham dificuldade de lidar comigo. Porque igual, por exemplo, hoje em dia eu atendo pessoas na minha loja que eu sei que metiam um pau em mim. E aí hoje fala assim, nossa, mas ela é educadinha demais, ela é boazinha demais. Aí né? Eu sei que você falava de mim. Eu acho que foi difícil... Assim, quando eu cheguei, eu fiquei sabendo de muitos comentários maldosos, tipo... Em relação a você? A mim. Mas você tinha acabado de chegar. Mas, exato, eles falaram que eu era carne nova no açougue. E aí, quando eu soube, eu fiquei chateada na época. Hoje eu não tô nem aí, mas... o ambiente de trabalho também, eles eram sócios, né? Um deles, que não é o Renato, é o outro. O Renato é meu amigão. Dava em cima, era muito assédio, era tipo assim... Acabei de limpar. Mas assédio é crime, sabia? Exato. Acabei de limpar aqui. Ele vinha, limpa aqui de novo, mas eu acabei de limpar. Não, mas limpa aqui de novo. Pra mim, ele é esquizofrênico, aquele cara, né? Mas eu acho que eu tava ficando assim de um jeito.
Eu não aguentava mais estar ali. Eu tava bem até passava da porta, minha cabeça começava a doer, eu já não me sentia bem, já não queria estar ali, ficava só com O a minha cara. ambiente não estava bom ali para Não. você. E você também saiu do seu propósito, né? Porque o propósito sempre foi estar com americanos, né? Exato. Exercitar a língua, a cultura. Uhum. E aí você foi e caiu no brasileiro, É. né? Ela estava começando a se conectar, né? Com os americanos no hotel, né? Tava... E aí Sim. voltou, é como se tivesse voltado algumas casas no jogo, é isso? É, mas foi muito bom pra mim. Eu fiz dinheiro, com 4 meses trabalhando lá, comprei meu carro, meu notebook, tudo, meu celular. E a maturidade que a gente adquire, né? Eu não sei Nossa, se sem com você é dúvidas. assim, mas ninguém amadurece sendo feliz, rindo de tudo e dando certo todos os dias. Você amadurece na dificuldade, nas barreiras. Todo mundo né? que vem falar comigo, na verdade, eu falo, olha, é uma experiência que todo mundo deveria passar. Você amadurece, você aprende a ter responsabilidade. Eu virei mulher aqui. Com 1 ano. É mais de 1 ano já. Eu fui morar sozinha aqui, então... Eu não lembro de ter visto você lá em algum momento. Embora também eu não frequentava muito lá. Mas não me lembro. Eu não De me lembro ter. de você lá também. Não lembro. A Solange, sim, porque no começo de 2022 eu trabalhei com ela, né? Nossa, faz tanto tempo, né? Nossa, 3 anos já vai fazer? parece Já que foi fez ontem. 3 anos. Hum. E aí, então, vamos pular essa parte. Lembrando, gente, que a Laís, ela está aqui nos Estados Unidos por 6 anos. Ela tem 25 5 anos aninhos. e ela é responsável por tudo que ela está falando, ok? Experiência de vida dela, não nossa. A gente está aqui para ouvir o que ela tem para dizer, apenas. Não é? E aí, depois que você sai desse mercado brasileiro, você vai fazer o quê? Aí eu fui trabalhar na limpeza. Que é uma experiência também, na minha opinião, fantástica. Que me fez crescer muito, aprender, abriu meus horizontes, me colocou assim com os pezinhos no chão, me mostrou o quão é importante você ser humilde, né? O quanto o seu dinheiro vindo do seu trabalho é digno. Sim, né? suado. Exatamente. E, por outro lado, você aprender como funciona tudo. Né? Porque eu sempre falo, eu limpava a casa lá no Brasil, eu sabia como era. Mas eu não Aqui sabia é como diferente. era Era aqui. como aqui. Então, hoje, eu sei como é. Né? E graças a isso também, eu ter me permitido ir falar, quero ver como que isso funciona, né? Sim, quando eu cheguei aqui, não é possível que eu vou me sujeitar a isso. Você achava? Achava. Porque a gente Uma tem esse palhaçada. ego, né? Tem, é um ego, é. Mas É uma coisa que vem com Limpa a gente, né? casa da gente de graça. Chega aqui, ganha em dólar, limpando. E Mas eu acho que todo mundo que vem pra cá pensa assim. Tipo, eu Em saí algum lá momento, do em Brasil. Olha, algum momento, eu acho que tem esse Eu tinha minha pensamento. vida ali É. tranquila e eu vou chegar aqui e vou limpar eu já a casa. recebi algumas pessoas aqui com a minha colega que falam que adoravam. É. Elaine é uma pessoa que falou que adorava, achava uma delícia. A Val, semana passada. Mas são pessoas que não trabalham com isso. Quer dizer, a Val até trabalha, mas a Val acabou de chegar, né? Sim, mas naquele primeiro momento é o que elas tinham que fazer. É. E para elas não foi o fim do mundo, muito pelo contrário. Fazia cantando, sorrindo, algumas pessoas falam isso. E assim, eu acho que a maioria mesmo se questiona, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu sou muito grata. É o que Deus me deu pra fazer quando eu cheguei aqui. Eu cresci, fiz dinheiro com a limpeza E o ambiente naquele momento era um ambiente às vezes mais tranquilo, que não era tóxico. Você tá ali no carro, você vai de uma casa pra outra, você tem tempo Liberdade de, comer, de trabalhar. de conversar, Exatamente. de ver gente. Você não fica preso. O que me pegava muito ali no restaurante também é a hora passando e eu lá dentro e eu não Presa. vendo ninguém. É. Sem movimento. Quando não dava movimento, aquela chuva e tipo assim, o tempo não passa. Não passa. É. Parece Quanto que- mais você quer que ele passe, ele trava, né? Parece que tá todo mundo lá fora produzindo e você estagnado, né? Sim, mas no começo eu não. Eu era. Como que eu posso dizer? Eu era bem infantil, assim. Quando eu cheguei pra trabalhar com limpeza, né? Até já comentei isso. Então, com ela. na loja, no mercado brasileiro, você também era infantil. Então, você tá dizendo, porque foi antes da limpeza. Então, você era... Pode ser, porque Sim. eu não era uma pessoa que aceitava crítica. Então, mas por aí a gente consegue olhar por outra lente. A tudo a gente tem que ser grato.
Porque por mais que você tenha passado por isso, claro, ninguém tem que ser sujeito ficar sujeito a relacionamento tóxico, a ser abusada, a ser assediada por nada, né? Nem que seja para amadurecer. Mas para você, o lado positivo de tudo isso é que te fez mulher. E Você fez amadureceu. Você não é mais a mesma de quando você entrou ali, Exato. né? Você saiu diferente, você não saiu mudada. E graças a Deus, as experiências que eu tive trabalhando de helper antes, hoje eu consigo exercer a minha função como dona de schedule. O que Mil vezes você melhor. pegou de positivo, você aplica. O que você pegou de negativo é para que não faça, né? Ah, não gostei que fizeram comigo, não vou fazer. Ou não repito, ou não Né? aceito, né? Sim. Que até isso, é o famoso... Até o chute na bunda te joga pra frente. É, verdade. Aí você sai, então, e vai trabalhar com limpeza de casa. Isso é no ano de 2022? Não, que eu comecei a trabalhar foi 2024. Comecei a pegar minhas Com casas. Não, com Não, limpeza, como helper. 2022. Aham. E aí você ficou quanto tempo dando de ajudante de Não limpeza? fiquei muito tempo e voltei pro restaurante. Gostou, então. Por que você voltou? Porque dava pra fazer mais. Estava pensando somente no money. E aí a volta como foi? Foi mais leve? Foi pra arrebentar de vez? Como foi? O começo é sempre bom, né? As pessoas te tratam ali pra você se sentir bem e tal, mas aí depois volta tudo. O assédio. Sei lá. Se você tá passando uma situação delicada dessa, lembre-se que você precisa falar, sempre vai ter alguém para te ouvir e principalmente busque uma ajuda de um terapeuta que, né, como o nosso companheiro Denunciem. aqui, Não como sejam besta. como nosso colaborador aqui, nosso patrocinador Márcio Siqueira é um terapeuta. Todas as informações do Márcio vão ficar nesse vídeo. Se você estiver passando alguma situação difícil, se você estiver com ansiedade, pânico, estiver passando por algum assédio, abre seu coração, eu tenho certeza que você vai ter ajuda. E, nesse momento, a melhor coisa é você falar, né? E não guardar, porque tem muitas pessoas que ficam com medo e ficam acuadas e aquilo começa a fazer mal. E aí vem outras doenças e aí você entra num fundo do poço que depois é mais difícil sair. É porque principalmente com mulher, com homem eu não sei como que é, né? Mas a gente se sente coagida na hora. Tá, e nessa época que você passava esse tipo de situação, você não falava com a sua família? Você não sabia? Você não falava com as pessoas? Eu falava com as pessoas, mas ninguém nunca fez nada. E não foi só do outro menino que era sócio. Foi com clientes de Mega Haren dentro da loja. Eu não esqueço o dia do jogo do Brasil na Copa. O cara simplesmente pegou, me agarrou na frente de todo mundo. Me dá um beijo. Eu, como assim te dar um beijo? Tipo, empurrei ele, sabe? Já teve cliente de chegar assim, perto de mim e me cheirar. Nossa, que vontade de te morder. Mas por que nível. você se calou? Você acha que Não sei. a gente parece que se sente meio culpada, né, da situação. Ai. É um bloqueio, uma sensação horrível que você não tá esperando. Então, você dá aquela travada. E aí você pensa assim, o que eu fiz pra estar passando por isso? Será que a culpa é minha? E a gente é O que vítima passava da na tua história. cabeça? Não sei. eu Gente, fiquei assédio bem- tem em qualquer lugar do mundo. Até nos Estados Unidos tem assédio. Nenhum lugar Eu tá livre demorei. disso. Eu demorei a falar com alguém sobre. Você tinha sua mãe. Parece que a gente fica com vergonha, né? De uma coisa que não foi nem a gente que fez. Acho que era esse sentimento que eu tinha. Sim, eu acho que a maioria das pessoas sente isso, como se elas tivessem feito algo para aquilo, para desencadear naquilo, né? E aí você, com a sua mãe, nada? Você não falou com a sua mãe? Eu falei com a minha mãe muito no final. Tá. Que eu já tava prestes a pedir as contas. E ela, Uhum. você quer que eu vá aí? Porque a minha mãe é dessa. Você quer que eu vá aí? E não sei se passava pela cabeça dela discutir lá. Tenho certeza que sim. Mas eu falei, não, mãe, tá de boa. Aí, no mesmo dia, eu pedi as contas. E pra você ver, eu tava no caixa, passando a compra de uma senhora. Ela pegou, no mesmo dia, ela pegou e me falou assim, você conhece alguém que faz limpeza? Porque eu preciso de alguém pra me ajudar com a minha casa. Eu falei, eu. E ela foi minha primeira cliente. Foi do nada, assim. No mesmo dia que eu pedi as contas, eu fiquei desacreditada. Que é bom. Deus, é Deus. Que bom, né? E ali você começou sua vigência, foi trabalhar de helper, você ficou quanto tempo de helper? Meses e voltou de novo pro restaurante, ficou mais quanto tempo no restaurante?
Ah, fiquei mais um ano lá. Foram Uau! 2 anos trabalhando lá. Dá pra fazer um estraguinho bom, né? Uhum. E aí você sai de lá definitivo, pra mim, chega e vai trabalhar, volta pra limpeza. Sim, aí saí de lá e coloquei minha mãe pra trabalhar. No mercadinho. Mas aí já tinha mudado o dono, né? Sim. Aí Ah, ela- outra direção. Mas aí era o sócio que me perturbava com mais uma outra pessoa. Tá. Eu- E aí ela tirou de letra. Madura, Por mãe. um tempo, até ele começar a fazer a mesma coisa com ela. Tipo, Tá. as mesmas coisas. Aí ela, na primeira vez, ela falou... "Não, Tchau." Tchau. aham. Aham. Tá. E nesse tempo você tava trabalhando na limpeza. Uhum. Tá. E aí você. Quando que você sai de ajudante e começa a fazer suas próprias casas? Na verdade, até hoje, os dias que eu tô off, por exemplo, toda segunda-feira eu tô off. Tá. Então, se eu tá de tenho folga. alguma amiga que precisa... De um ajudante, você vai. Ou a minha sogra, aí eu vou. Você vai. Faço. Sim, com certeza. Tenho amigas minhas que me passam a casa, ou 70, Boba 30. quem não faz. É. Né? Melhor, Sim. melhor ir lá fazer 70, 30 pra pessoa, que ficar em casa sem fazer, Gastando. ganhar nada. É. Não, E não é gasta. ganhar nada, é gastando. É Você fica gastando. no negativo. É. Porque você usou água, luz, comeu, a Sim, conta não tá aí positiva. Aí hoje eu tenho meu schedule, tenho as casas semanais, as quinzenais, e aí eu concilio com as casas, por exemplo, da minha sogra, que ela precisa que vai só eu e a helper. Ou de alguma amiga minha, que elas me pagam o valor cheio, sabe? Às vezes nem é 70, 30, elas me pagam o valor cheio. Aí eu Vai vou lá. feliz da vida. Sim, com certeza. Fora isso, você tem mais alguém que trabalha com você ou você que tá comandando isso sozinha? Da limpeza? Eu e minha mãe. Vocês duas, tá. E fora isso, a loja, né? Me fala um pouco dessa Sim, loja, agora Laís. eu tenho a minha Como loja. que é? novidade. essa Conta desse novidade. bebê que nasceu aí, a Vamos loja. falar de coisa boa É, agora. vamos. Na verdade, sabe quando te falta alguma coisa? Sim. Eu precisava de algo pra chamar de meu, assim. E eu comecei a pesquisar coisas assim. E eu sou apaixonada por perfume, apaixonada por maquiagem. E eu falei, gente, eu vou buscar um jeito de trazer do Brasil. Aí eu comecei a pesquisar a transportadora que mandasse pra cá. E fiz a primeira compra. A primeira compra, Suas vendas são só online? hoje sim. Tá. Não é uma loja física. Tá bom. A primeira compra que eu fiz foi pra mim. Pra eu poder... Pra fazer um teste. Você tem que conhecer o produto que tá vendendo, né? exatamente. Eu não falaria e nunca colocaria algo assim que eu não usasse, sabe? Sim. Tipo, se eu não uso, eu não compro pra Sim. vender também. Nossa, aí eu me apaixonei. Qualidade, fixação, duração. E aí comecei a trazer. E, nossa, eu tive que esperar muito tempo pra poder postar. Eu fiquei muito ansiosa. Até dar certo. Eu falei assim, eu só vou postar quando a caixa estiver aqui comigo, pra não dar nada errado. Aí, quando chegou pra mim, eu comecei a divulgar os produtos. Tá. E o que você vende? Eu vendo os produtos da WePink, W Pink, que é a marca da Virgínia. Tá. Eu vendo lingerie e roupas também. Roupas moda casual. pra Tudo mulher. Brasil. Tudo do Brasil. Tudo do Brasil. Tá. Tá. E só nessa loja online. E aí você Sim. concilia essa loja, que tem quanto tempo que você começou? Há uns 2 meses só. Tá, então você tá conciliando essa loja, as vendas da sua loja, com a limpeza Com a também. limpeza. Porque acaba patrocinando o seu negócio. Porque no começo a gente só investe, né? Sim, investimento. Leva um tempo alto. para você. Pra começar a ver o retorno, Sim, sim, mesmo porque você tem que aumentar o seu leque, seu estoque ali, não é? E como que foi para você esses 2 meses aí? Você ficou satisfeita? Era o que você Muito. esperava? Eu não tava botando tanta fé, pra você ver. Eu comprei e falei assim, e se não vender? O máximo que vai acontecer é eu usar tudo. Eu falava assim dentro de casa. Mas graças a Deus, chega, acaba. Chega, acaba. E aí você tá divulgando, não é só para Flórida, para o país ali, É para a pros Estados comunidade Estados Unidos brasileira, todo. Unidos, dentro dos Estados Unidos. E onde que você divulga esses seus produtos? Eu tenho meu Instagram Tá. oficial da minha loja. Ok. Tenho meu site. E pelo meu WhatsApp também. Ah, entendi. Pelo meu pessoal. Então, esses 2 meses que você comprou, foi sucesso as suas vendas. Graças a Deus. É. E E qual ela- o carro-chefe aí que você acha que tá bombando? W Pink. Que agora é o queridinho do momento, né? Whey. Whey de Pré-treino. doce de leite. Gente, juro, chegou semana passada. Eu já vendi tudo. Não tem mais.
E isso é da marca? Da Virgínia. Da Virgínia. W Pink. Foi muito rápido. Chegou e esgotou. O de doce de leite, né? E você consome esse produto também? Consumo. E o que você acha dele? Ai, delícia. Eu não... Você não achou nada parecido aqui? Não, eu não gosto de whey, pra ser bem sincera. Tá, E eu falo pra todo mundo, não é porque eu vendo que eu tô falando que é bom, é porque eu consumo. tá. E eu vejo resultado. Igual cabelos e unhas, que é a vitamina, né? Cara, eu tinha uma falha aqui. Não foque. Aham. Aqui, e eu tô no 3º mês de tratamento com a vitamina, né? Só tem 2 meses E é de dessa loja. marca também. W E Pink. tá preenchendo aqui. Tá Então, não é só preenchendo. porque eu vendo que eu vou querer te vender e falar que é bom. Você Que eu usou, uso e gostou tem resultado. e agora tá vendendo. Você tá vendo o resultado. Que legal. Sim. Que legal. Bom saber que tem uma representante aí dos produtos do Brasil aqui, né? E a galera procura muito. Procura. Eu fiquei meio assim... Como tem gente que é fiel aos produtos brasileiros, né? Sim, mas eu acho que nada tem a nossa qualidade aqui. Nada compara. Obviamente, os perfumes importados de nicho. Sim, mas aí quando coloca o custo-benefício... Sim, mas agora trazendo do Brasil, não, sem comparações. E chega num preço acessível? É caro pra trazer. Sim, mas aqui também é tudo em dólar, né? Então, não é baratinho. Acaba não saindo baratinho, Eu baratinho. acho preço acessível. Um perfume $80, eu não acho caro. Sim, mesmo porque os top de linha daqui é o dobro, praticamente, né? Sim, E você vende os perfumes também? sim. E eles estão tendo boa aceitação? Sim, todo mundo ama. Inclusive, ontem fui fazer uma entrega, espirrei o meu que eu uso na sacola, deixei lá pra cliente. Eu entrei no carro e fui embora. Laís, que perfume é esse? Que legal, né? Aham. E agora tá chegando aí a 3ª caixa com novidade. Tudo que ela lançou, eu comprei e tô trazendo agora. Que legal. Perfumes novos. Então aproveita, deixa o arroba aqui nessa câmera pra gente. Gente, os produtos da Laís que ela tá vendendo agora online, diz ela que tá sendo um sucesso lá no Brasil, chegando pra ela todo mês aí. Não perde essa oportunidade, ela vai deixar o arroba aí do Instagram pra gente. Se você quiser comprar, vai lá e chama ela. Sim, a cada 15 dias eu trago novidades. O arroba da minha loja é @felinasbr, é PH, felinasbr. E o meu também eu divulgo muito pelo meu pessoal, é @IamLaísBijos. Tá, e também esses arrobas a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Fica aqui que vai ficar aqui pra vocês. E esse nome dessa loja, Felinas, por que será, hein? É porque eu queria passar essa como que eu posso dizer? Essa imagem, Essa imagem para as mulheres. mulher gato? De poder, de... Eu já no tô achando que é porque começo- você pegou 2 gatinhas aí. No começo foi por causa das minhas gatas. Fala a verdade, vai. Mas depois fez sentido o nome de tudo que eu queria. Como eu queria que a mulher se sentisse comprando na minha loja. Uau! Segura, gostosa, linda. E é justamente isso que eu vendo. Uma lingerie, quem não fica feliz comprando uma calcinha nova? É. Outra pessoa. Então, você compra tanto pra você se cuidar por fora, uma roupa nova, uma lingerie nova, quanto pra você se cuidar Se tratar por dentro. Sim. Tá. Bom, vamos falar então das felininhas. Conta a história dessas gatinhas aí. Ai, 2 gatinhas, gente. São as filhas minhas dela. filhas, eu falo o dia inteiro, filha, eu te amo. E elas piscam assim pra mim. Correspondida. Uhum, dizem que quando eles piscam o olho assim devagar, porque eles estão se comunicando, né? Nossa, eu peguei elas vai fazer 1 ano que eu peguei a primeira, que eu ganhei, né? E acho que foi uns 4 meses depois, em novembro do ano passado, eu ganhei a Luna. Meu Deus, assim, minha vida mudou muito, eu nunca mais me senti sozinha. Os dias que eu tô triste, elas estão ali comigo, elas deitam aqui, elas amassam pãozinho em mim todo dia de manhã, elas me acordam. Todo mundo gosta desse amassadinho, É né? muito delícia. E eu nunca tinha tido gato. O maior problema pra mim é que eles vivem pouco demais. Quando eu vim do Brasil, em 2021, eu trouxe minhas cachorras do Brasil comigo, né? Vocês trouxeram? Sim. Hum. E aí ela teve câncer, eu paguei a cirurgia, ela ficou bem por um tempo, depois voltou, depois eu tive que sacrificar. Eu falei, não quero mais saber de bicho de estimação. Não quero, porque eu sofro, assim, como se alguém da família tivesse morrido. Fiquei muito mal.
Aí depois, minha filha, a gente tava vendo, ai, vamos adotar um cachorro, aí vamos. E o preço de cachorro aqui é um absurdo, né? Até que eu fui sem compromisso nenhum no PetSmart e a gente viu o camaleão lá. Aí eu falei assim... Do cachorro pro Pro camaleão. pro camaleão. Eu falei assim, eu nunca vi alguém que tem um camaleão. Aí a gente adotou o camaleão primeiro. Aí, no outro dia... E esse camaleão estava para adoção? Sim, no PetSmart é pra você adotar. PetSmart é um pet shopping grande aqui, como é uma rede muito grande, né? Que vende tudo. De Que vende de loja, tudo, é. como se fosse tipo uma Cobase em São Paulo, né? Uma rede grande. E você chega, você tem opções de adoção lá. Aham. O que tinha para adoção nesse dia lá? Tudo. Passarinho, cobra, camaleão. E você pode Gato. adotar qualquer coisa, qualquer animal exótico. Sim, aí a gente adotou no sábado o camaleão. E no domingo, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei, vamos lá buscar a gata. Porque eu já tinha visto a Lola lá. O camaleão tá com vocês até hoje? O camaleão morreu. Ele ficou doente. E aí ele morreu. Aí no outro dia a gente foi, adotou minha gata. E depois de alguns meses eu ganhei a Luna. 2 filhinhas. 2 filhas. Mãe de 2. Que bacana, né? Eu acho que a gente deu uma pulada aí de trabalho. Tal. Misturamos tudo? A gente deu uma tá misturada. lasqueira. E a Laís, que chegou solteira e hoje tá casada. Quanto tempo casada, Laís? 1 ano e uns 4 meses. Ah, recente. A gente foi morar junto. Como foi? Você conheceu aqui, em Porto São Lúcio? Já conhecia do Brasil? Como foi? Conta a história pra gente. Se você quiser falar, claro. Eu conheci ele com 1 mês que eu tava aqui. Justamente no meu primeiro trabalho Que foi na fábrica. na fábrica de granito. Tá. Conheci, Trabalhava lá, ele era sócio. tá. E aí ele se aproveitou. Que eu tava aqui, era recém-chegada. Bonitinha essa funcionária nova. Não tinha amigo, não tinha nada. Aí ele foi meu primeiro amigo, né? Antes de ser qualquer coisa, ele foi muito amigo meu. E ele era muito amigo do meu pai também. Então a gente acabou que a gente se via sempre, a gente sempre tava junto. Meus pais faziam churrasco, ele sempre tava lá. Aí depois de um tempo, foi rolando sentimento, acabei que Namorar, vamos se conhecer melhor e tal. ficamos, E hoje você tá estamos casados aí hoje. A gente foi morar junto em 2022. casado, né? No Morando 4, junto. 4 de julho de 2022. A gente tava morando junto já. Então vocês estão até agora. Aham. Ah, então faz mais de um ano, sim, né? A gente já tá em casado no 2025. papel. Casado no papel faz 1 ano. Ah, E você alguns casou no meses. papel. Primeiro você foi morar junto e depois Primeiro você foi fazer oficializou. primeiro eu foi fiz fazer o um Um teste test drive. drive. Deu certo, então. Aí, Passou. Passou no Ele teste. passou no teste. E hoje você tá 1 ano casada no papel, Há então. 1 ano e alguns meses. Eu nunca sei os meses. E a experiência de casar? Como foi pra você? Tem sido uma experiência boa? Eu amo. Eu nunca fiquei solteira por muito tempo. Eu gosto de ter alguém De estar ali. conectada, de ter alguém pra contar. Eu nunca tinha morado junto e nunca tinha sido E quando você algo falou tão pros seus sério. pais? Vou sair de casa, vou morar com ele. Nossa, não queira saber. A mãe ou o pai mais bravo? Os dois. É. Uhum. Vixe, foi uma brigada. Enfim. Nunca tinha tido Isso porque uma era coisa- amigo do pai, hein? Você imagina se não fosse. Mas é por isso que deu briga. Eu nunca tinha tido algo sério, assim. Sempre era namorado, ia lá Certo. na casa da minha Mesmo mãe porque um você era pouquinho. nova demais, né? Meu primeiro namorado, na verdade, eu tinha 19 anos. Sim, sim. Nossa, eu fui criança mesmo. Até os meus... Aproveitou a infância, a Eu mamei na adolescência. mamadeira até 11 anos. Eu fui criança, filha. Aham. Fui criança. Mas brincava na olha, vou te rua. falar, você não tem que se arrepender disso, porque é o que a gente tava falando Melhor agora. coisa do mundo, Você né? hoje tem saudade daquela infância e você não vai voltar mais Não, eu nela. não me arrependo. Não é? Então é isso aí, tem que curtir cada fase mesmo, né? Porque não volta mais. Só que chega uma hora que é a hora que a gente tem que amadurecer. E você acompanhou isso e foi, né? Então hoje você tá casada, você tem planos de ter filhas. Sim, eu quero... Se eu tiver... Se Deus quiser, eu vou ter condições. Eu quero 3. Ah, que maravilha. A melhor coisa do mundo é irmão. É. Depois Eu de amo ter grande, a irmão. gente entra nas porradas, mas quando é novinho. Pois é, mas É eu tão e os meus bom, irmãos, né? a gente não tem esse problema. A gente nunca brigou. Nós É? 3. Entre nós 3. Que Mas é bacana. pouca diferença de idade Talvez, também, se né? a gente morasse Com juntos... certeza o irmão já briga com a irmã mais nova. muito. Porque é uma diferença pequena. Eu pra minha irmã é 13 e eu pra ele é...
Eu pra minha irmã é 8 e eu pra ele é 13 anos de diferença. Muita É, coisa. então, entre os dois mesmo que deve ter as porradas lá. Aham. Nossa. E os dois estudam. Sim, minha irmã tá indo agora pro 2º ano do high school. Tá. E ele teve a formatura dele semana passada. Agora ele vai pro 6º, né? Que é o Fundamental 2, né? 6º ano. É o Miriam, né? Miriam, desculpa. Middle School. Middle school. Aqui em Porto São Luís, eles Aqui estudam? em Porto São Luís. Tá. E o teu pai hoje faz o quê, Laís? O meu pai hoje, ele trabalha numa empresa... Era uma empresa americana, agora vendeu para alguns italianos, mas ele trabalha É na área de construção? descarregando caminhão, Ah, ok. com, Ok. com forklift, né? Uhum. E a sua mãe trabalha aí na limpeza Limpeza. com você e seus irmãos estudando lá, seguindo a vidinha deles. Com inglês craque, né? Fluente. É. Que você não fala que é brasileiro. Criança, É uma criança raiva. pega muito fácil, né? E como os dois se comunicam dentro de casa? Fala português? Português. Mas na hora que tem que xingar, na frente dos meus pais, eles falam inglês. Vira chave. É, Não são bobo, né? não. É impressionante. Eles vêm pequeno, não tem noção e vão pra escola rapidinho. Você fala, você nem percebe Acho que que eles... 4 meses eles estavam os dois Já fluentes. estavam fluentes, é. Que A rápido, criança, ela pega rápido e ela não tem a vergonha que o adulto tem, né? O adulto, ele pode saber, ele tá na dúvida se aquela palavra ou aquele é certo ou errado, e aí ele se trava. A criança não, a criança ela fala. Se ela falou certo, tudo bem, se ela E falou ela precisa errado. brincar, né, só? Então ela tem que se conectar. E meu irmão falava assim, mãe, o inglês da Laís tá muito ruim. Porque precisavam deles. E eles você não estudou lá e iam. muito, hein? Uhum. Precisavam deles, eles, sabe, chega lá pra fazer o que tem que ser feito, eles não falam. Aí eu que tinha que falar. Aí, nossa, o inglês, pelo menos eu falo, né? Vocês que ficam quietos. É, mas é isso mesmo. Em casa meio que aconteceu isso. O irmão estudava, chegou, falando. A irmã, com pouco tempo, falou: Nossa, não é assim que fala, não. Você tá falando errado. Eu acho muito engraçado. A minha irmã fala e escreve e sabe ler em português. Meu irmão, não. Mas agora que você precisa falar assim, Bruna, você tem dentista segunda-feira, às 6 horas da tarde. Aí ela, que horas que é 6? Tipo, se você falar com ela assim, é 18 horas da tarde, ela não sabe qual que é o horário de falar do Aham. Brasil, né? E Mas o meu a- irmão, mas a- que até dia a que é gente segunda? confunde. Mas hoje, até a gente se bobear, a gente confunde esses horários de 18, 6, 17, 5, 15, 3. Outra coisa que a gente se confunde também, eu não sei se vocês confundem, mas quando você começa a trocar o mês que vem na frente do dia. Nossa, Ah, sim, é. Nossa, no início isso é uma salada, que você preenche de coisa de formulário errado, de coisa errada, até você colocar na sua cabeça que primeiro é o mês. É, vai buscar remédio na farmácia. Fala saudade de nascimento É. pra mim. Eu sempre falo errado. Então, e aí você vai pro Brasil e aí você tem que voltar de novo. Aí sai tudo errado lá também. Fala, não acredito. Quando você tá pensando que não vai, volta e Volta. tudo retrocede. errado. Primeira coisa é marcar consulta lá. Falei pra minha amiga, me ajuda, pelo amor de Deus, porque vira uma lambança na nossa cabeça, né? Agora Ou você até imagine eles, né? Não, ou até nome de rua, né? Porque aqui a gente começa com número e nome. Aham. Lá é o nome, depois o número. Gente, por que tem que ser tão diferente, né? É engraçado. Ah, cultura, né? Mas eu acho que o lado positivo disso é que a gente acaba aprendendo. Você tá agregando conhecimento, então sua mente vai expandindo, né? Você vai acumulando aí. Mas eu acho esse lance de aprender e de muitas coisas serem diferentes bacana. Demora um pouco para ir. Eu acho que quem é novo, assim, igual os seus irmãos, nossa, tira Vai, de letra. Tira de letra. Não volta. E rápido. É. E a gente. Eu demoro um pouco mais, eu já tenho mais idade. Para você foi muito mais fácil, eu tenho certeza disso. Mas uma coisa é fato: a sua mente expande, que ela não volta mais ao mesmo Não. o tamanho que era, né? Então, isso é muito legal. Não por ser difícil e complicado, é que é negativo. Eu não acho negativo. Eu estudo inglês, travo e tudo, mas eu vejo isso tudo como muito positivo, como um desafio. E o legal aqui é que os americanos te ajudam, né? Se você fala alguma coisinha errada, eles vêm, eles te mostram o jeito certo. Não são igual os irmãos, né? Fala, nosso inglês tá ruim. Fica zoando da nossa cara, mas eles ajudam. Ajudam e quando eles sentem que você tá querendo e se esforçando falar e entender, aí que eles vão e forçam mais, né? Sim.
Eu tenho cliente que até hoje, às vezes eu falo alguma coisa e o cliente me corrige, mas não é um corrigir para, você falou errado. Sim. Não, é um corrigir para que eu da próxima vez acerte. Construtivo, né? E Sim, realmente. e quando eles corrigem, eu, pelo menos, não esqueço nunca mais. Uhum. Não é? Que aí fica, né? Fica. A, Então, ele me a corrigiu forma aquele que ele dia. falou, eu tento falar igual. Fica uma memória fotográfica, às vezes. Aí você lembra daquela cena, você... Né? Teve uma cliente minha que ela escreveu no papelzinho pra mim, ó, é assim, ó. Aí ela veio falando, né? Que ela é muito de conversar. Quando ela quer, ela para pra conversar. Aí eu falei, tia, eu falei, uncle. Falei, uncle Valéria. Aí ela, não, é aunt. Aí ela foi, escreveu lá pra mim. Tipo, eu nunca mais esqueci, nunca mais errei. Você trocou o sexo da mulher. Eu só troquei, Eu tava... Ela falou, Como não, assim? Não é uncle. Por favor, vou até escrever pra você. Não me confunda. Eu tenho uma que eu lembro que foi até minha filha que me corrigiu. Minha filha menor, Valentina. Que a primeira vez que eu cheguei pra ela, filha, a gente vai viajar. Ela, mamãe, pra onde a gente vai? A gente vai pra Nova York. Aí ela, eu assim, a gente vai pra New York. Ela assim, não, mamãe, é New York. New York, mãe. Eu assim, ok. Então, eu nunca mais falei New York. New York. Eu também falava e me corrigiram uma vez e aí eu também falei, tá bom, então tudo que for assim, eu tenho que falar assim. Eu lembro uma pessoa que me corrigiu aqui logo no começo, que eu fui falar alguma coisa, a gente estava discutindo política e foi me falar do nome do presidente. E ele falou, não é Trump, não. Não é Trump. Fala direito, Trump. Pode ir lá na roça, nos parentes, lá, aqueles caipira mesmo. Você vai ter que falar igual os caipiras, não tenha vergonha. Enrola essa língua e bem caipira. Trump, é assim. E eu nunca mais esqueci. Porque toda vez que vem, eu lembro da cena dele me ensinando e falando... porque a gente tem vergonha às vezes, né? Principalmente quem mora no interior e fala aquele português meio caipira, com aquele sotaque. Porteira, portão. E aqui, quanto mais você tiver o caipira na língua, mais você tá perto de falar corretamente o inglês. Como a gente é bobo, né? Sim. Mas por isso que eles dizem que para criança é mais fácil, claro, porque tem a questão da vergonha, que eles não têm vergonha, mas é que o céu da boca ainda não está formado, né? Então, a musculatura, eles conseguem já moldar a língua. Usar a musculatura correta, né? Correta, porque eles ainda estão em formação, né? E vem nossa, agora que a gente tá com os ossos tudo velho, travado, como que a gente vai falar? Duro já? O couro duro, os ossos então nem se fala, né? Que exagero. Essa é a diferença de a pessoa que vem pequena, que fala sem sotaque nenhum, e o adulto, que ele pode até saber falar, mas o sotaque vem junto, né? A gente tem 100%. O sotaque da nossa região. Você pode morar aqui por 30 anos, que você vai puxar seu sotaque do Brasil. E eles percebem, né? Na hora. Eu falo 2 palavras, ele pergunta, where are you from? Mas você sabe que tem brasileiro que, tipo, morou 20 anos lá, tipo, em Nova York e em New York. E aí, quando ele conversa com um americano aqui, o americano também pergunta pra ele, onde você morava antes? Você morava em Nova York? Porque tem o sotaque de lá. Sabe que o inglês de lá é também diferente do inglês daqui, né? Enfim. Então, a gente sabendo, conseguindo pedir nossa comida em paz. Pagando no nossas restaurante, contas e pagando brigar no nossas restaurante, tá ótimo. Já tá bom. Laís, e os seus planos, assim, pro futuro? Além de expandir a família, dos filhinhos, né? Do teu casamento que você tá feliz, realizada lá. Quais os planos que você tem pro futuro? Olha, meus planos hoje é expandir minha loja, fazer ela bombar aqui nos Estados Unidos, que eu possa viver 100% dela. Esses são os meus planos em relação à minha loja. Mas eu pretendo, se Deus quiser, ir embora da Flórida. Você tem algum problema com a Flórida? Né? Você não gostou? Me fala, o que você achou? Nossa, aqui que não te atende? Aqui é verão o ano inteiro, a gente não tem outra estação. Isso é verdade. Mas interior costuma ser frio? Interior lá de São Paulo, no Brasil? Pois é, minha cidade em Bauru é quente, mas de noite
Aquele A ar brisa. que refresca. Ai, gente, eu sinto muita saudade É daquilo. muito... Sim, eu também sinto Eu muita comento saudade isso do com clima. várias pessoas. Eu fui pro Brasil também, claro, faz calor. Mas à noite, gente, refresca, Refresca. tem brisa. Aqui não tem Não. isso. Aqui o vento bate, é Abafado. quente. Quando Você tem fica vento, melando. né? Quando tem... tem vento, Exato. ele é quente. Não, chove, não adianta nada, só piora. Abafa Então, mais. ar-condicionado não tá dando conta. Tá, então esse você ano acha tá que o clima insuportável. pra você é uma coisa que não é legal. Sim, e ao mesmo tempo eu também não penso em ir pra algum lugar que seja muito gelado, porque... Na verdade, você quer um lugar que tenha as 4 estações bem definidas. Pra eu poder aproveitar. Você tem em mente? Quais são as opções hoje? Se fosse pra você sair da Flórida hoje, se tivesse aí 3 opções nos Estados Unidos pra você morar. Pensa aí. Bate bola. Eu não necessariamente sairia da Flórida, mas, por exemplo, eu iria pra Jacksonville. Ali não deve ser tão calor o ano inteiro, não. Não sei te responder, mas a Flórida é um pouquinho complicada. Então, você, quando fala em mudar, você pode ser um lugar na Flórida que seja um pouquinho mais fresco. Que seja um Eu pouco não mais sei qual é esse fresco. lugar fresco. Se você souber, escreve aí pra gente, na Flórida. Longe de Porto São Luz? É, você não gosta daqui? Não. Não. O que te faz não gostar muito daqui? Nós, Será que você ficou jovens, com muitos traumas? Ou é uma muitos- cidade porque realmente não é uma cidade para o jovem? não é uma cidade para jovem, né? Porto São Lúcio é uma cidade mais velha. não tem o que Não fazer. tem nada pra pra gente ir, fazer. por exemplo, numa balada, a gente tem que dirigir 1h40. E aonde que você vai quando você dirige 1 hora? Pra que balada? Conta pra Boca. gente. Ah, você vai mais pro sul. Boa. E lá tem boas baladas. Sim, fui em poucas, né? Não tive muito tempo pra curtir. Mas gosta. Se tivesse aqui, vocês A iriam. gente iria, sim. A gente gosta de show, e, por exemplo, Gustavo shows Lima. são lá pra baixo. São lá pra baixo. Miami, Orlando. Então, acho que eu buscaria... com certeza, buscaria um lugar que tivesse sossego, mas que também Fosse uma tivesse... cidade grande. Porque indo Algum pro lugar- sul, pra Boca, você não vai achar nada fresco, não. Só pra te Não. falar, tá? E nem sossego. Vou te falar. Mas eu buscaria um equilíbrio ali, um lugar sossegado, mas que tivesse Mas não tem um nenhum bar, estado uma que você já balada. pesquisou, que você tá Eu já fui paquerando e muito que você pra iria? Geórgia. Você gostou? Gostei. Você iria? Moraria lá? Não sei. Eu acho que eu não fui... Hã? South Carolina. Eu já fui pra lá também, mas eu fiquei pouco tempo. Eu acho que eu ainda não conheci o suficiente pra ter suficiente pra certeza definir. de onde, sabe? Tipo, Califórnia. Eu não penso em Então, morar acho na que não é que você não Califórnia. gosta, você tá querendo viajar. Você tá querendo viajar. Não, mas você tá certa, conhecer outros estados, não tem que se limitar só à Flórida. Você é nova, sabe? Os Estados Unidos é muito grande. Por exemplo, eu fui pra Geórgia, você vai no Walmart, você não escuta ninguém falar português. É muito diferente. Eu me sinto nos Estados Unidos quando Até eu tô na parece que Geórgia. aqui escuta as pessoas falarem português. Opa, você escuta quantas vezes eu já não Pra todo encontrei. lado, né? Não, você tá na fileira da frente, você tá escutando na fileira lá de trás alguém falando português. Não, e você trabalhava no mercado brasileiro. Quando você chegou, então assim, tem brasileiro, né? Hoje muito mais do que quando você chegou, né? Sim. Mas tudo gente boa. Um beijo pros brasileiros aqui do Porto São Lúcio. Que todo dia mata mas o leão. é isso que eu busco. Eu quero viver a América 100%. Estar ali, fazer um círculo de amigos americanos, conhecer mais da cultura. Não que eu não conheça, mas viver aquilo ali de fato, sabe? Sim. Mas você É acha que não diferente. consegue fazer isso aqui em Porto São Lúcio? Não consegui até hoje. O que te impede? Não sei. De repente, o fato de ter brasileiros acaba te deixando É mais fácil confortável. você... É o conforto. Você sair ali da sua zona de conforto. Eu cheguei, fui trabalhar numa loja brasileira, conheci, fiz amigos. Tava O confortável. Paquera querendo ou brasileiro não. também. Tipo, meu marido nasceu no Brasil, mas mora aqui tem 16 anos. Querendo ou não, ele também tem muita coisa, assim... É muito da cultura daqui já também. Ah, com certeza. São Mas- muitos anos, né? Sim, mas ele é tão caseiro. Eu entrei na vibe dele, né? A gente ficou tão caseiro que as únicas pessoas que a gente tinha realmente era os brasileiros que ele já conhecia há alguns anos. O que Ou vocês costumam fazer de final de semana? sair pra comer. Que é o que o americano faz mesmo, não é? É porque aqui não tem nada pra fazer. É igual eu falei, pra gente ir numa balada. Mas se tivesse divertir, baladas assim, você acha que ele iria? Iria. Ele não é mais caseiro, mais americano?
Hoje a gente é muito caseiro, mas faz falta. Porque às vezes não tem opção também, né? Aí Só de é você o- pensar Faz e falta. dirigir pros Várias lugares. vezes a gente em casa, assim, nossa, se tivesse uma balada pra gente ir agora, tomar uma cerveja, ouvir música, ver gente. Aqui em Porto Luz faz muita falta isso. Eu já desisti de procurar aqui. Porque realmente o que tem é matinê. Aí termina cedo demais. né? Meia-noite tá tudo fechando, eu nunca vi Meia-noite, isso. normalmente 10 E horas. olhe lá, não, olhe lá o que chega meia-noite. Eu É. nunca fui num lugar que eu acho que terminasse meia-noite aqui, né? Aqui é uma cidade de aposentado, né? De qualidade de vida mesmo. Não tem nada a ver com agitação. Sim. E antes de casar, de morar junto com ele, eu e a Laura vivia esses Estados Unidos aqui todo dia. A gente tava fazendo alguma coisa. Não importa se fechava meia-noite, se fechava 2 horas. Vocês procuravam. Aham. E o que vocês encontravam? Ah, Onde? Só longe gente daqui, ia é pra só baixo. fora daqui. West Palm Beach. Só fora, aqui Só não, fora né? daqui, aqui não. Aqui não. Mas as duas solteiras, na época, a gente não tinha problema de ir dirigindo e voltar dirigindo. Com Voltava certeza. as duas doidas no carro. Sim, brasileiro não Ou tem que ter. também, ela já morava sozinha, né, no estúdio, ou a gente ia pra casa dela e esses amigos brasileiros nossos ia tudo pra lá. Ali era o nosso ponto de Fazia encontro. festa, vocês faziam a própria Vixe, festa, né? Cerveja, pizza. Os esquentas. Nossa, era bom. É, mas já passou também. Não Passou, volta mais. Já passou, agora Não casadinha. volta mais. E a Laís, ela tá conseguindo investir em alguma coisa no país ou por enquanto ela tá investindo só no seu negócio próprio? No meu negócio próprio. No país ainda não. Tá, a gente tá vivendo uma época que não sobra dinheiro muito, não né? sobra. Às vezes as pessoas estão lá do outro lado, pensam que a gente não tem onde guardar. Não. São outros tempos, né? Não, tem gente que vem, manda um iPhone pra mim. Nossa, essas piadinhas. Desde quando eu cheguei aqui, manda um presente pra mim aí. Eu nem Não, eu respondo vejo vários mais. vídeos das pessoas falando, gente, olha aqui, 3 dias de trabalho você já compra um iPhone. Mas a pessoa não tem só aquilo pra fazer. Ela tem que pagar aluguel, ela paga água, luz, ninguém ela paga vive de internet, iPhone, ela né, paga gente? seguro de carro, ela paga combustível, não é? Então, tem a conta também do telefone. É, então, eu assim, demorei meses não se pra ilude comprar. achar que você vai viver só de iPhone, que não, é você uma vai realidade. chegar e já vai comprar seu iPhone, né? Eu Você pode fiquei até meses. comprar, mas você vai ter que ralar muito pra ficar pagando, né? Eu cheguei aqui, eu demorei meses pra comprar o meu. Primeiro eu dei prioridade pro meu carro. Eu fiquei com o meu Motorola, que eu parcelei lá nas Casas Bahia. E fui pagando e vim com ele. E com ele eu fiquei aqui meses, até eu pegar meu iPhone. Exatamente. Porque é questão de prioridade, né? Sim. Na época, a prioridade era o carro, porque o carro te fazia ganhar Aqui- mais dinheiro. Carro E é aqui você investimento não aqui, faz, né? Aqui você não faz nada. sem Nada carro. sem carro. E essa questão que vocês estão falando sobre falar a verdade, né? Em 2019, quando eu fui pra Califórnia, eu comecei um canal no YouTube. E eu postava vidinha lá, ia no mercado, mostrava os valores, tudo. Mostrava a sua realidade, a minha seu realidade. dia a dia. Aham. E aí fui pro Brasil, parei de gravar. Mas quando eu voltei pra cá, eu entrevistava pessoas no meu canal pra falar a realidade das pessoas. Delas. A realidade dos Estados Unidos. Porque Certo. todo mundo posta aqui como se aqui fosse a Disney, e não é. Então eu entrevistava as pessoas. Mas tem essa Flórida para quem é turista, né? Para quem é turista, é uma Flórida, é uma Disney. Agora, para quando você... Para quem vem morar e trabalhar e pagar as contas aqui, é uma outra Flórida, é uma outra Disney, né? Mas eu acho que o que me despertou de fazer vídeos assim, falando a verdade, era por ver muitos influenciadores, igual você acabou de citar, com 3 dias que você compra seu iPhone. Ou mostra um carro, sei lá, uma Tipo, Ferrari. aqui você pode comprar uma Ferrari. Sim, gente, vocês Mas, podem gente, ter, a gente vive um momento muito complicado, porque parece que quanto mais as pessoas falam mentiras, quanto mais as pessoas iludem, mais seguidores elas têm, mais admiradores elas têm, sabia? Nossa, Porque eu vejo gente que fala, gente, muita mentira, que ilude, que engana muitas pessoas e tem, assim, milhares de seguidores. Sim, tem muito influenciador aqui dos Estados Unidos que estão recebendo chuvas de comentários ruins, né? Mas tem aqueles que são idolatrados mesmo falando mentira, né? Porque o problema não tá só com a pessoa que tá falando mentira. Tá na pessoa- Às vezes tá com a pessoa que
que tá aceitando Que ouvir aceita aquilo como verdade. Que aceita como verdade. Porque às vezes até você mesmo pode estar passando por algum problema e às vezes fica claro para quem tá de fora a situação. As pessoas às vezes veem tudo e falam assim, nossa, mas isso tá tão fácil de resolver. O fulano, olha, é assim, assim, assim. Nem sempre você vai querer aceitar aquilo como verdade também. Às vezes é mais confortável você ficar naquela situação acreditando que aquilo é real e que dá certo e que é sucesso. É complicado também, né? Então, cada um acredita na verdade que quer, Cada um né? acreditando. Só que, claro, tudo tem consequências. Então, Tudo. assim, esteja preparado, porque a sua conta não vai chegar na mesa do vizinho, chega na tua, né? E aí, o que eu acho hoje é que as pessoas vivem tão apressadas assim, que às vezes elas não têm tempo de pesquisar. E hoje a pesquisa é tão fácil, tá tudo à mão ali, sabe? Se você parasse um pouco mais para falar, não, vou ler sobre isso. Não, vou pesquisar. Vou procurar uma segunda opinião. Não, vou começar. Talvez você não cairia em tantas ciladas, né? A gente vê tanta família que, tipo, vem iludida, vem acreditando. Vem marido, vem esposa, vem filhos pequenos, vem filho na barriga, passa pouco tempo e fala assim, tô indo embora, porque não era nada do que eu assisti, do que eu ouvi, do que me falaram. E muitas vezes ele até ouve a verdade, E não aceita. mas não Só. acredita. Acha, não, comigo vai ser diferente. Quando eu estiver lá, vai ser diferente. Você tem Eu vou razão. fazer diferente. Você tem razão, porque tem grupos da comunidade, né, no Facebook, Instagram, em outros lugares, e que às vezes as pessoas postam depoimentos ali falando a verdade, e muitos também não aceitam, criticam, né? Ah, se isso fosse verdade, você não estava, elas também não aceitam. Então existe realmente o lado que você Os falou. Estados Unidos é tão difícil assim, o que a gente tá fazendo aqui até hoje, né? Tem gente que pergunta, mas isso não quer dizer que é fácil. É bem diferente de ser fácil, né? Mas você tá se lascando. Ok? Você que decide até quando você vai querer. Mas falar, não, se fosse isso mesmo, ela não estaria lá. Se ela tá, é fácil. Não tem nada de fácil. Não acredita. Claro que cada um tem a sua capacidade, que muitas coisas você pode superar sim, você pode vencer. Com fé, com trabalho, com honestidade. Então, se um pode, todo mundo também, de repente, tem as chances de atingir aí os seus objetivos. Mas que você consulte, escute outras opiniões, outros depoimentos, abra a mente. Às vezes a crítica ela é construtiva e vale a pena ouvir o que você falou. Muitas vezes veio aquela correção para te ensinar, né? Então, seja humilde, para aprender, para ouvir, para aceitar. Que no final tudo dá certo. Todos os episódios do Pode Vir USA. Olha, uma coisa a gente pode garantir, que todos os depoimentos no nosso canal são de muita sinceridade, muita honestidade. Nada foi combinado. A gente não tem pauta, a gente não pauta. segue as pautas. É a primeira coisa que a gente fala com as pessoas. Olha, você vai falar a sua verdade. Mesmo porque, se você não falar a sua verdade, quem tá te vendo tá sabendo que você tá mentindo. Quem conhece. E aí fica aberto, é público para você falar, olha, fulano não tá sendo honesto. Então, quem tá vendo o vídeo também tem o direito de ir lá e também ler os comentários para ter a sua própria opinião, né? Então, quando a gente convida e explica, é um compromisso que você faz de falar a sua verdade, né? E não tem problema nenhum. Ou que você não quer falar, você também não falar. Às vezes a pessoa fala, por que não perguntou aquilo para tal pessoa? Você já parou para pensar que às vezes é uma coisa que a pessoa falou, não quero falar sobre isso. E a gente respeita, né? E com isso a gente vai tentando a cada episódio evoluir, inspirar de alguma forma, mas sempre assim, na base da sinceridade e da honestidade com quem tá aí do outro lado, né? A gente respeita muito isso. E eu tenho certeza que você foi sincera na sua história, nos seus desejos, nos seus planos aí para o futuro. Se vão acontecer dessa maneira, Laís, se amanhã ou depois vão ligar aí o episódio e não foi nada daquilo do que você falou, não tem problema. Mas hoje é a sua opinião. Hoje é o seu desejo. Não, e a opinião pode mudar, né? Daqui a algum tempo a Laís pode dizer, não era isso que eu queria.
Me apaixonei pela Flórida, adoro o calor. É. Não quero mais 3 Amo Porto filhos. São Lúcio, Não quero mais 3, que porque um 5 só já- mesmo. Eu Pô, que, um eu só que tá bom, crio. porque filho é muito caro. É. Vou Duas continuar só gatas com as já são gatas, suficientes. né? Elas já dão gastos. Laís, vou pedir de novo para você falar nessa câmera aqui. Quais são os arrobas aí da sua página pra galera que quer comprar os seus produtos que você tá trazendo do Brasil, da linha aí da W Pink, Virgínia, não é isso? Vamos lá. É @felinasbr, o arroba da minha loja. E o meu arroba pessoal, arroba @IamLaísBichos. Inclusive, o look que eu estou usando hoje é da minha loja. Olha lá, Olha. gente, entra lá, chama ela que vai ser sucesso aí. Nada como os produtos brasileiros, né? Dá pra matar A saudade. roupa, a modelagem, cheiro, tudo isso Sim, remete ao nosso país, que é muito bom, né? demais. Se fosse pra você voltar hoje pro Brasil, você voltaria? Pra morar? É. Não mais, né, danada? A sua maior saudade é os seus avós? Meus avós, minhas melhores amigas. Tem bastante amiga lá? Tem. Ficou bastante? Sim, a Flávia, que eu morava junto antes de vir pra cá, minha melhor amiga desde os meus 13 anos de idade, Larissa. Quase uma irmã, Mora né? em São Paulo. A gente nasceu no mesmo dia. Ah, Minha irmã. legal. E meus avós. E a comida, qual é a que você sente saudade? Você trabalhou aqui em restaurante brasileiro, você devia comer de tudo. Ah, de chegar sexta-feira, meia-noite e não ter um podrão pra você ir comprar. Pra eu comprar, eu tenho que dirigir 1h40 pra comer um lanche. Não tem aquele da praça, né? Não. Uma pizza Aquele brasileira. prensado. É, uma pizza. Um sushi brasileiro. Não existe. Quando comparação. você viaja muito pra outros lugares, Orlando, Miami, não. 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 É porque esses lugares ainda costumam ter mais opções de comida. Sim, Só o quando mesmo a outro gente dia me. quer muito comer uma pizza brasileira, a gente vai pra Orlando. Ah, tá. Só o mesmo. Outro dia a gente tava lá de bobeira em Orlando, ela tava por lá também, convidou a gente pra comer uma pizza e a gente foi numa pizzaria e Que tava por bem sinal boa. era perto da casa de vocês. É, lá. E tava bem boa a pizza. Até Sim. gostou da pedida, voltou depois de novo, falou, vou naquela pizzaria de novo. Gostou, valeu a pena. Não é brasileira, mas não passou tanta vergonha não, viu? Dá Nossa, não. Atendeu eu bem. acho- eu acho muito, muito, muito parecida. Assim, é muito parecida se formos comparar a Domino's e qualquer outra pizzaria que a Little gente Caesar. tem aqui, né? Que não é nada. Mas eu tô sempre em Orlando justamente para comer Coisas pizza, brasileiras. pizza brasileira. Gente, né? churros. Eles têm a Churros. sobremesa de churros lá também. O meu Ah. fast food favorito no Brasil é Habib's. Aqui não tem. Mas lá em Orlando Ixi, tem. conheço Tem alguém com Habib's? esse mesmo mau Não, eles gosto. vendem a esfirra na pizzaria Ah, brasileira ok. lá. 14 Nossa, bits. Na 14 bits. Ah, uma delícia. Eu vou lá, eu nunca comi pizza, só como esfirra. Tem umas esfirras boas lá, né? Delícia. Minha filha trabalhou numa esfirraria lá boa, mas agora não lembro também o nome, a Laura. Que era boa também, né? Essa 14 bis que você falou também, muito boa. A pizza da Sol, muito boa. Orlando tem boas opções, né? Não é São Paulo, claro, né? Não é Florianópolis, não é Ribeirão, Bauru. Preto. Bauru, Ribeirão Preto, mas não passa tanta raiva, não, passa. né? Mas o que ela aí sente falta é, numa sexta-feira, 11h30 da noite, ficar com vontade de E comer comer o aquele podrão na podrão praça. e Pedi Não o tem. Habib's e o churros e chegar. Mas vou te falar, outro lugar que eu conheci lá no Brasil foi Santa Catarina, né? Lindo. Você foi? Moraria em Balneário, assim, tranquilamente. Amanhã. Gostoso, né? Sim. O sul do Brasil Do é muito Brasil é bom muito- também. É seguro, é limpo, gente educada. Nossa, amei conhecer. Parece que você tá em outro país, né? Um tanto de russo dentro do que Brasil. você vê lá. Gente, muito, muito lindo Gostou? lá. Gostei muito de lá. Você só foi pro sul? Você só conhece o sul do país lá? Ai, no Brasil eu conheço muito pouco. Tá. A maioria das pessoas falam, né? Que conhece Não pouco o viajei Brasil, não muito no teve Brasil, muita não. oportunidade de é que conhecer. é caro né? viajar no Brasil, né? É caro viajar lá dentro. Infelizmente é caro, mas assim, lindo pra quem tiver oportunidade. Quando você for passear. Nossa, Tem eu muito sou lugar doida pra você conhecer. a Bahia. A Bahia me encanta. Um dia você vai. É isso aí. Fica com esse desejo aí na sua mente que um dia dá certo. Laís, eu queria que você falasse aqui nessa câmera pra gente. Você veio tão nova, tão cheia de sonhos, ao mesmo tempo com tantas incertezas, né? Porque a gente vem cheia de medos quando é adulto, ainda mais quando é uma adolescente. Não deve ter sido diferente pra você. Mas você encarou não só uma, como 2 vezes
Foram 2 vezes que você fez a mala Que eu e migrei. tchau. Exatamente. E hoje você tá aí, batalhando dia após dia, tá com seus objetivos, tem os seus sonhos. Chegou menina e hoje é uma mulher. Então, isso inspira muito. Só pessoas realmente de muita coragem, de humildade e resiliência para estar aí colhendo esses frutos que você está colhendo. E continua plantando também, com certeza, porque é a idade de plantar ainda, né? Mais do que colher. E você está fazendo isso muito bem. Então, eu queria que você falasse nessa câmera para as pessoas que estão assistindo e que tem, em algum momento, um pensamento de também vencer, ousadia de mudar, não só de país, de cidade, de estado, ou de relacionamento, ou de trabalho. O que você tem para dizer para essas pessoas que querem mudar de vida, que querem virar ali uma chave, que precisam sair de menina para mulher, que precisam amadurecer, crescer? O que você tem para falar? Como eu falei aqui antes, eu incentivo todo mundo a ter essa experiência. Não só migrar para os Estados Unidos, eu acho que migrar para qualquer país é muito difícil. Não acredite em tudo que você vê na internet, porque as pessoas querem... Para ganhar seguidor, para ganhar curtida, eles passam uma imagem que não é verdade sobre aqui. É difícil, mas não é impossível, então... Compensa. Compensa, vale muito a pena. Não se amedronte, né? Não fica com medo, você é capaz. E é igual ela falou, eu cheguei aqui menina, uma criança, que não aceitava crítica, que não aceitava... Olha, Lei, se você fizer dessa forma, vai ser melhor. E hoje eu abraço tudo que a pessoa me fala, eu fico, não, é verdade, eu posso melhorar nisso aqui. E hoje eu sou uma mulher. Então, eu Vale incentivo todo mundo a migrar. Você olha para trás e valeu a pena para você? Vale a pena, todos os dias. Às vezes, assim, né? Uma vez por semana eu acordo querendo voltar ao Brasil, desistir de tudo. Mas a gente fica sentado na Mas cama, aí eu espera coloco passar. na balança, toma um remedinho, vai dormir que amanhã é outro dia. Coloco na balança e não vale a pena voltar, Só ligar na TV lá do Brasil. No Brasil tá Assiste um muito minutinho caro. de jornal que você fala. Passou! Eu acho que com R$1.000 no Brasil hoje você já não compra nada. Não. A segurança no Brasil, tanto de feminicídio que você vê, gente. Você liga a televisão, só tem desgraça. Mas isso também tem aqui, Não, né? tem aqui, Essa cultura, mas- infelizmente, Mas aqui tem ainda aqui assim, também. é mais seguro do que no É que Brasil. aqui parece que a lei funciona mais. Então, Nossa. quem bate bem, eu acho que pensa mais nas consequências, né? Sim. E no Brasil parece que todo mundo age sem pensar No calor no do amanhã, momento. No porque, Brasil... porque parece que não tem mais consequência, né? No Brasil não tem mesma consequência, não tem justiça. Aqui sim, ué. Aqui você vai bater em alguém, Tem que pensar 2 vezes. você vai preso, gente. Ou o homem te bater na mulher, ou a mulher bater no homem. Então, é muito diferente. Aqui, realmente, a lei funciona. É isso isso. aí. Então, eu espero que você tenha gostado da experiência da Laís, dos conselhos da Laís e o que a Laís falou pra gente hoje. Foi muito bacana receber você aqui, conversar com você. E eu quero que você volte para contar como que tá essa loja expandindo, como as suas vendas estão acontecendo, Com certeza. os filhos que vão vir. Eu quero saber todas as novidades. Sim, daqui 3 aninhos vocês vão ver um neném vindo. Tenho até, Olha, um tem- passaporte do programa para você. É um bloco de notas para você voltar aqui, ó, quando você quiser. Dentro dele tem todas as informações dos nossos patrocinadores, tá? É LTS, quem cuida das nossas mídias digitais. Quando a sua loja estiver aí crescendo, vai lá e pede ajuda, eles trabalham bem. Espero que vocês estejam gostando do trabalho da LTS aí. Eles são muito dedicados e Sempre ligadinhos. sempre ligadinhos e ajudando a gente. A gente deve muito a esse suporte deles. Márcio, terapeuta, que é o psicólogo, que se você precisar ou souber de alguém precisando, busca ajuda, não se cale, né, em relação a situações que adoecem aí a mente. Carolina da Insight, que é especialista em destravar o inglês. Você que está aí pensando em migrar para qualquer lugar, inglês é essencial e ela vai poder te ajudar. Esse é um dos primeiros passos e vale muito a pena, porque senão você quebra muito a cabeça aqui. Né, Sol? Nós temos também a My Beauty Studio, nossa amiga Elaine. Um beijo, Elaine. Elaine esteticista. Ela faz uma sobrancelha também. Ela é gente. maravilhosa. Não tem, ela não... Todo mundo suspeito aqui. Um beijo, Elaine. Você é maravilhosa. Estúdio Hair e Artes da nossa amiga Regiane.
Beijo pra querida. você. Tá aqui tudo em ordem, em dia, brilhando, cheiroso. Amo você. Obrigada aí pela parceria e cuidar sempre aqui da nossa imagem. O nosso queridinho Costa Café, que começamos, né, o nosso bate-papo com ele. Edson, mais uma vez, obrigada, meu Quando a querido. Laís viu aqueles salgadinhos, ela falou: eu não acredito. É hoje que ela sai da dieta. Mais uma vez, obrigada, Costa Café, por estar sempre com a gente desde o início, né? Sim, desde o início, confiando aí no nosso trabalho. E agora nós E vamos prestando encerrar. um ótimo trabalho para a comunidade. E nós porque vamos encerrar aqui, vamos voltar para o Tem nosso mais um cafezinho. deixamos mais lanchinho lá. A gente volta para terminar o nosso papo, né, Laís? Querida, Certeza. obrigada mais uma vez. Obrigada a Muita você. sorte, desejo muita sorte nesse negócio novo. Sucesso. Obrigada. pra Você quer você deixar alguma também. mensagem? Eu quero. E essa maquiagem linda aí, que a gente nem Pois chegou a falar é, dessa eu maquiagem preciso mandar linda. um beijo pra Cíntia Caminhoneira, Maria Alice. Uau! Quem mais? Beijo para quem mais? Um beijo pra minha família, pra minhas gatinhas, Ah, pro meu marido. ok. Não posso deixar de E se- falar. Né? com certeza. Senão Com apanha quando chegar em certeza. casa. E tem alguma mensagem para deixar? É só Agradecer, né? sejam gratos, não tenham medo. Se Deus te deu esse sonho, é porque você é capaz de conquistar. É isso aí. E se tiver com medo, vai com medo Vai com mesmo. medo Vai mesmo, com medo gente. mesmo. Espero que você tenha gostado da experiência de estar aqui com a gente, bater esse papo franco, aberto, Verdadeiro. verdadeiro e cheio de esperança. E nem doeu, viu? Nem doeu. Não, nossa, eu tava tão nervosa no começo, mas acho que é porque eu consigo escutar o retorno, né? Aham, aham. Nossa. Então, muitas pessoas até falam assim, ai meu Deus, mas não tem uma pauta, eu acho melhor ensaiar, porque aí eu não fico tão nervosa. Eu falo, não, é espontâneo, é como se a gente continuasse tomando nosso café. Né? O importante é que seja você. Se você estiver nervosa, vai nervosa mesmo, porque é isso que você tá falando. Tem medo, às vezes, vai com medo Vai mesmo. com medo mesmo. Exato. Né? E é esse, como que a gente vai incentivar, inspirar se a gente tá maquiando uma situação? Não. E eu sou meio boquinha de sacola, né? Não vou poupar nada, de falar nada, eu falo mesmo. O importante é que você tá falando que tá dentro do seu coração, né? que tá É para isso que a gente te convidou, para que você se sentisse à vontade e fosse você mesmo, tá? Não é isso, Sol? É isso aí, parceira. Então é isso, mais uma semana, a gente finaliza aqui um episódio. Laís, brasileira de Bauru. Se você chegou agora, vale a pena você voltar no início desse vídeo e assistir aí a história dela, com tanta coisa legal que ela contou Aproveita pra gente lá, hoje. dá um likezinho. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram. Nós estamos no TikTok também, não estamos? TikTok, É. Spotify também. Se você estiver dentro do carro, no trânsito, liga lá, vale muito a pena. Às vezes a gente tá meio tristinha, né? Coloca lá um depoimento verídico, aquilo dá um gás na gente, inspira. Nada como um bom exemplo para inspirar a gente, né, Sol? Exato. E é essa a única finalidade desse programa, inspirar a sua vida de alguma maneira. Obrigada novamente. A gente se encontra semana que vem e Pode pode vir. vir.